pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento aqui, no Salmo 37, diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores. Né? Alguns têm, a gente pede para se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor em reverência à palavra de Deus. Né? Então, diz assim o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Pois seres serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Essa é a minha versão. Pode ser que a sua versão tenha outras palavras. Aí o verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Então essa é a orientação da palavra de Deus. E no verso 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aí vai falando outras palavras, né? Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como ao meio-dia. Quer dizer, vai ficar tudo claro, né? Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tá bom? Só até aí, só. E vamos orar ao Senhor. Peça a Deus agora nessa oração para que você entenda a palavra dele e que essa palavra realmente venha crescer na sua vida, no seu interior. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por estarmos reunidos aqui no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas no teu nome, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o Senhor estaria presente. E aqui nós somos mais do que 2, mais do que 3 pessoas. Oh Deus, por isso nós, pela fé, entendemos, de acordo com a tua palavra, que o Senhor está aqui presente nessa hora conosco. Obrigado pela tua palavra. Oh Deus, traz luz, traz entendimento a cada um de nós, aos teus filhos, porque queremos a cada dia mais sermos semelhantes a Jesus. Queremos pensar como Jesus pensa, queremos agir como Jesus age, queremos enxergar como Jesus enxerga, queremos falar como Jesus, queremos caminhar como Jesus. E só nós vamos poder fazer isso se nós conhecermos a tua palavra. E a tua palavra diz que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui nessa tarde para ouvir a tua palavra. Fala conosco. Usa a minha vida, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia. E a ti rendemos o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Sabe o que é? Quantas vezes nós lemos a palavra do Senhor, que é a Bíblia, e a gente lê, mas muitas vezes a gente não toma posse do que está escrito. Não é verdade? A gente não toma posse do que está escrito aqui nessa palavra, e muitas vezes a gente dá mais crédito do que ouvimos aí fora, do que está escrito na palavra. E nós precisamos, mais do que nunca, no tempo que nós estamos a viver, nós precisamos dar crédito a essa palavra. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz que ela é poderosa. A palavra por si só, ela é poderosa para mudar, vida, para mudar a nossa vida, para mudar os nossos pensamentos, para mudar a nossa visão.
né? Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e de repente, né, o Espírito Santo nos faz lembrar de uma palavra, não é isso? E aquela palavra que foi gerada no nosso ser, no nosso interior, no nosso coração, né, faz a gente pensar de forma diferente. E porque a gente pensou de forma diferente, nós vamos agir de forma diferente. E nós vamos ter vitória, amém? Então, muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e não tomamos posse das promessas contidas nessa palavra. E a palavra do Senhor tem muitas promessas para a nossa vida. A palavra do Senhor tem promessas de vitória para a nossa vida. Mas nós precisamos, né, entender como funcionam essas promessas. Tá bem? E hoje nós vamos entender um pouquinho, né, como funciona, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, que é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele criou todas as coisas somente pelo poder da sua palavra. Então, mais do que nunca, nós temos que aprender essa palavra. Nós temos que valorizar, porque há poder na palavra de Deus. Amém? Há poder. Às vezes a gente está em situação difícil, e quando nós declaramos a palavra, ela tem poder e vai transformar aquela situação. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Amém? Depois você lê lá Gênesis capítulo 1, né? Deus disse assim: haja os luminares, haja o firmamento, que é o céu, e houve o céu. Haja os luminares, que é o sol e a lua, e aconteceu. Amém? Então, somente pelo poder da palavra de Deus, né, as coisas foram criadas. Não é fantástico a gente saber isso? Isso é fantástico. E há poder na palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor está dizendo aqui bem claro, olha o verso 4 aí, o que diz aí, ó. Pode olhar a sua Bíblia aí. O que diz aí no verso 4? Algumas versões dizem assim: deleita-te no Senhor. Outra diz: agrada-te do Senhor, né? E se eu fizer isso, o que acontece com a minha vida? Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Só que nós precisamos entender o que é se deleitar no Senhor. Nós precisamos entender o que é se agradar do Senhor. Amém? Precisamos entender por quê? Porque há uma promessa. Se eu me deleitar, se eu me agradar do Senhor, né, Ele concederá os desejos do meu coração. Mas será que são todos os desejos? Aí que nós vamos ver a resposta, né? Então, deleita-te no Senhor. O que é deleitar? Né? É desejar, é usufruir a intimidade com o Senhor. Se você, né, realmente se deleitar, ou se você tiver a intenção do seu coração, cada dia mais, né, usufruir, né, da intimidade, da presença do Senhor, aí sim as coisas vão acontecer diferente na nossa vida, né? Deleitar no Senhor, querido, quando a Bíblia diz que às vezes a palavra do Senhor diz, né, um português que a gente não está muito acostumado, né? A gente não usa muito essa palavra, deleitar. Mas ela significa também, né, prazer. Então, o que a palavra diz? Tenha prazer no Senhor, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Amém? Agora, a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa não tem prazer em Deus, a pessoa não se agrada de Deus, mas ela quer receber. Vai receber? Não. Está percebendo? Então, tem a palavra e tem a promessa de Deus. A palavra do Senhor é: deleita-te no Senhor, tenha intimidade com o Senhor, né? Busque ter um relacionamento com Deus,
busque ter prazer em Deus, em conhecer a Deus, em ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, aí Deus vai, o que vai acontecer? Satisfazer os desejos do nosso coração. Só que nós vamos ver aqui, né, que muitas vezes a gente não se deleita no Senhor. A gente tem prazer em tantas coisas, mas não no Senhor. Percebe? Muitas vezes o nosso coração tem prazer, né, em tantas outras coisas, mas não tem prazer, né, em estar na presença de Deus. Não tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Não tem, porque quando eu medito na palavra do Senhor, eu estou tendo comunhão com o Senhor, Deus. Amém? Então, muitas vezes a gente, né, se pega em situação que a gente já não tem prazer em outras coisas, né? Mas não tem prazer em estar com o Senhor, né? Então, é prazer, é descansar na presença do Senhor também. Amém? Esse deleitar é nós descansarmos na presença do Senhor. Então, uma pergunta que eu faço nessa tarde: em quem você tem se deleitado? Em qual, né, qual lugar tem colocado o teu prazer? Eu garanto, querido, se você, em primeiro lugar, tiver prazer no Senhor, Ele vai conceder os desejos do coração. Amém? Porque é promessa. A palavra diz: deleita-te no Senhor. E a promessa qual é? Ele concederá os desejos do teu coração, né? Então, se nos deleitarmos no Senhor, se tivermos prazer no Senhor, né, Ele vai realmente, por quê? Porque Ele é Pai, Ele tem prazer em agradar os seus filhos, amém? Nem isso. Você como pai, você não tem prazer em agradar seu filho? Você não tem prazer em dar o melhor para o seu filho? Deus também é Pai, e Ele tem prazer, né, em agradar o nosso coração. Amém? Então nós temos que pensar exatamente assim. Deus, Ele é Pai. Nós somos filhos de Deus. E Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, né, não somente para pedir, mas para adorar a Ele, para dizer, né, como nós fizemos hoje aqui, falar palavras de gratidão: Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado na minha vida, obrigado pela minha família, obrigado porque o Senhor tem me dado sustento, né? Nós estamos falando para Deus que nós temos prazer no Senhor. Amém? Aí Ele vai conceder os desejos do nosso coração, né? Porque Deus tem prazer em conceder os desejos do nosso coração. Então, como é que isso acontece? Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, ou nos agradamos do Senhor, né, verdadeiramente, o nosso coração vai estar alinhado com o coração do Senhor. Amém? Então, quando nós buscamos verdadeiramente a Deus, amamos a Deus, né, temos prazer no Deus Todo-Poderoso, temos prazer em Jesus, temos prazer em estar na presença do Senhor, né? Como Ele vai agradar o nosso coração, como Ele vai cumprir a promessa dEle, né? Vai cumprir a partir do momento que o nosso coração vai estar alinhado com o coração de Deus. Quer dizer, o nosso coração vai estar alinhado com os desejos de Deus para a nossa vida. Amém? Muitas vezes a gente quer, porque quer uma coisa, e a gente insiste em querer aquela situação, aquela coisa, que Deus faça isso, né? Que Deus me dê isso, me dê aquilo. Mas Deus, Ele vai dar, Ele vai conceder esse desejo do teu coração, se realmente, né, primeiro, você estiver alinhado com o coração de Deus, tiver prazer em Deus, e segundo, se Deus sabe que aquela coisa vai ser boa para você. Amém? É isso que nós precisamos entender. Nós temos uma palavra de Deus e consequentemente, temos uma promessa de Deus. E a promessa que nós já falamos é eu me deleitar no Senhor, eu ter prazer no Senhor. Ele concedeu os desejos do meu coração. Só que os desejos do meu coração, eles têm que estar alinhados, né, com os desejos do coração de Deus. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus
sabe o que é melhor para nós, amém? Isso conforta o meu coração, quando eu sei que aquilo que Deus está me dando está de acordo com o coração de Deus. E se Ele está me dando, Ele sabe que o tempo é aquele, o melhor tempo, e aquilo eu vou usufruir da melhor forma possível. Amém? Às vezes, eu tenho família ainda no Brasil, eles ficam perguntando por que eu não vou. Eu já não vou lá desde 2009, mas nós só vamos ou fazemos qualquer coisa se Deus aprovar. Se Deus, amém? Se isso estiver no coração de Deus. Por quê? Porque eu sei que vai ser bênção para a minha vida, e a vida da minha esposa, e vai ser bênção para os meus familiares. Percebe, irmão? Como já aconteceu, mas 2, 3 vezes, não é isso? Então é bom estar alinhado no coração de Deus, amém? Isso nos deixa sem preocupação, porque eu só vou desejar aquilo que Deus deseja, eu só vou querer aquilo que está no coração de Deus. Isso vai fazer bem a nós, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, amém? Então temos que estar alinhados com o coração de Deus, estar ligado no coração de Deus, temos prazer em Deus, estamos ligados ali aos anseios do coração de Deus. Porque quando você se deleita no Senhor, sua mente estará tomada, não vai estar mais tomada por desejos egoístas. Percebe? Muitas vezes os desejos do nosso coração, não são os desejos do coração de Deus para nós, porque são desejos egoístas. E desejos egoístas Deus não nos dá. Você sabia disso? O que a palavra do Senhor diz lá? Me veio agora aqui, lá em 1 Pedro, não precisa abrir, eu vou falar para vocês. Me vem agora na minha mente esse texto. Diz assim lá, Pedro, Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. O que o Tiago está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente pede a Deus alguma coisa, ainda pede mal. Por que a gente pede mal? Porque a gente quer pedir só mesmo para nós gastarmos com o nosso prazer. Percebe? Tiago 4, capítulo, verso 3. Pedis mal. Pedis e não recebeis, para gastar nos vossos prazeres. Então, Deus, Ele não pactua com os nossos desejos egoístas. Muitas vezes a gente deseja, coisas porque nós estamos invejando alguém. Percebe, irmão? Isso é desejo egoísta. Isso está no coração de Deus? Não. Deus, Ele nunca vai conceder um desejo egoísta no nosso coração. Amém? Então, seus desejos estarão alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Os nossos desejos têm que estar alinhados com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem sonhos para a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus tem sonhos de paz e não de mal. Amém? Os sonhos de Deus são sonhos de paz e não de mal. E que nós precisamos entender, querido, é que não é uma questão de troca. A palavra do Senhor aqui não está dizendo que é uma troca. Você faz, eu ando nos caminhos do Senhor e Deus me dá. Não é uma questão de troca.
Tem muita gente pensando nisso. Tem muita gente que vai à igreja, né, pensando em fazer uma barganha com Deus. Ah, Senhor, eu ando nos teus caminhos, eu te sirvo, eu vou na tua igreja, eu sou dizimista, né, entrego 10% do que o Senhor tem me dado todo mês, eu entrego minhas ofertas, e o Senhor tem que fazer isso para mim. Não é questão de barganha. Percebe, irmão? Essa doutrina que infelizmente, algumas igrejas estão pregando, isso não é uma doutrina bíblica, não é de Deus. Deus não faz barganha com ninguém. Não existe barganha aqui, né? Não existe essa palavra aqui, não? Então troca. Mas não sabe o que é o verbo barganhar? Isso existe. Agora para o princípio civil, pastor. Isso existe em português. Barganhar. Não se usa, mas existe em português. Será que é português brasileiro, Márcio? Se calhar. É troca, então fica melhor entendido. Desculpa a minha ignorância. Mas existe essa palavra em português. Mas Deus não faz troca. Percebe? Toma lá da cara. Não é isso. Amém? Deus dá porque Ele é bom. Amém? Porque Ele te ama. Deus Ele dá quando você tem capacidade para receber. Deus Ele vai te proporcionar o melhor quando você estiver preparado para receber. Sabe por quê, querido? Muitas vezes a pessoa recebe e abandona Deus. Sai dos caminhos do Senhor e você acha que Deus Ele quer te dar alguma coisa para que você abandone Ele. Deus é Deus doido, Ele não é louco. Ele te ama, Ele quer ver os seus filhos próximos a Ele, tendo prazer nele. Amém? Amém. Então não é uma questão de troca, né? É uma questão, né, de você realmente se deleitar no Senhor, amar o Senhor, ter prazer no Senhor, né, estar alinhado com o coração do Senhor, e você não vai ser mais aquele filho, né, que é um bebê espiritual, que fica emburrado quando Deus não dá. Você vai aceitar, né, o tempo de Deus na sua vida. Amém? É um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, aonde você tem colocado a sua confiança? Será que você tem colocado a sua confiança no dinheiro que você pode ganhar? No seu trabalho? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Isso é uma boa pergunta, né? Ainda mais no momento que nós estamos a viver em Portugal por causa da crise. Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Então a palavra do Senhor diz aqui, está falando para mim e para você nessa tarde: deleita-te no Senhor, descanse no Senhor, descanse nas promessas do Senhor, e o Senhor Deus concederá os desejos do teu coração. Amém? Deus tem feito grandes promessas para a nossa vida, para a tua vida. Muitas vezes, né, com o passar do tempo, nós esquecemos essas promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero dizer nessa tarde para você, querido: Deus, Ele nunca esquece a palavra que Ele nos dá. Deus nunca esquece, né, os sonhos que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele jamais vai esquecer. Amém? Deus, Ele nunca esquece uma promessa que Ele fez para nós. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus cumpridor. Né? Jesus disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E quando Jesus disse que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, porque o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Por isso que Jesus disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou, né, o princípio de todas as coisas, eu sou o fim de todas as coisas. Se Jesus declarou isso, é porque Ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele tem condições, todas as condições de começar algo na sua vida e de terminar
tem sido o desejo do teu coração? Será que o desejo do teu coração está mais nas coisas, né, aí fora, do que o prazer de estar com Deus e conhecer mais a Deus? Sabe por quê, querido? Ter sonho, ter desejo não é pecado. Sabia disso? Deus quer que a gente sonhe. Deus quer que a gente tenha prazer. Deus quer que a gente realmente possa sonhar, ter uma vida boa, ter uma vida melhor para o nosso familiar, para a nossa família, amém? Para os nossos filhos. Deus quer. Sonhar não é pecado. O pecado está quando esses sonhos não estão alinhados com o sonho de Deus. Percebe? Nós temos que buscar, né, os sonhos do coração de Deus para a nossa vida. Verso 5 diz assim, aprendemos o verso 4, agora o verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Então, só nesse versículo aqui, nós encontramos 3 verbos. E quando eu estudei na escola, eu aprendi que um verbo era uma ação. Todo verbo é uma ação, sim ou não? Pelo menos quando eu aprendi era assim, né? Já se palma usando. Então aqui, só nesse versículo 5 aqui, do Salmo 37, nós vamos ver que temos 3 verbos e 3 ações diferentes. O primeiro verbo aqui, ou a primeira ação, qual é? Entregar. Está dizendo assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. De quem é essa ação, queridos? Hein? Vamos dizer, nossa. Nossa. Diz assim comigo: eu tenho que entregar. Então essa ação é minha e sua. Amém? É a ação de entregar. Entregar o quê? O nosso caminho ao Senhor. Então, isso é uma obrigação minha e sua. A palavra está dizendo bem claro aqui, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. Então, nós temos que entregar. Essa é uma ação, uma decisão minha e sua. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, que é uma ação de entregar, amém? O que acontece? Aí nós vamos ver aqui que tem mais uma conjugação aqui. Então essa ação, primeiro, cabe a nós fazer. Qual é o segundo verbo e segunda ação que está aí? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, nesse versículo aqui 5, nós temos 2 verbos iniciais e 2 atitudes ou ações que nós temos que tomar, que é entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Agora, o terceiro verbo e a terceira ação, nós vamos ver quem é que tem que fazer. Porque a ação de entregar e a ação de confiar é nossa, né? É isso que a palavra está nos ensinando. E o terceiro e última ação, o verbo, está dizendo ali fazer, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Amém? Amém. Então, como é que é essa situação? Para que Deus faça algo na minha vida, eu tenho que entregar. E o que mais? Eu tenho que confiar. Deus, ele não pode fazer nada na minha vida se eu não entregar os meus caminhos ao Senhor e se eu não confiar no Senhor. Percebe, irmão? Por que muita gente
não recebe? Por causa disso. A matemática de Deus é essa. É entregar e confiar. Ele vai agir. Amém? Deus só pode agir, querido. Isso é a palavra de Deus. Há uma promessa na palavra de Deus. E essa promessa está aqui, né? Salmo 37, versículo 5, né? Deus, Ele só vai fazer alguma coisa na minha vida quando eu tomar uma ação ou uma atitude de entregar e de confiar. Amém? A promessa é que Deus vai fazer tudo. E como eu já falei, Deus, Ele tem todo o poder para fazer tudo acontecer na nossa vida. Amém? Ele tem todo o poder. Ele fez o céu. Quando nós saímos daqui, nós vamos ver esse céu maravilhoso. Aqueles que não creem em Deus, que alguns chamam ateístas, eles não creem que Deus fez, mas nós cremos, amém? Então o mesmo Deus que teve todo o poder, né, de fazer esse céu maravilhoso, essa lua, né, esse sol que iluminou esse dia inteiro aí, que aqueceu a nossa vida, porque já estava frio, né? É o mesmo Deus que tem todo o poder para fazer tudo na nossa vida, amém? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Confiança, querido, é uma questão de fé. Amém? E fé é aquilo que eu não vejo, mas eu estou crendo que Deus, Ele vai realizar, que Deus, Ele tem poder para fazer, né? O justo viverá da fé. Amém? Você e eu fomos chamados para viver da fé. E fé é aquilo que nós não vemos. Nós não podemos ter a fé de Tomé. Quem sabe qual foi a fé de Tomé? Levanta a mão aí. Nunca ouviu falar em São Tomé? Ele precisava tocar nas feridas de Jesus para crer que realmente Jesus estava ali, que Ele foi morto, que Ele foi ferido. Ele precisava tocar, né, na mão de Jesus, no lado de Jesus, tocar ali onde tinha, obviamente, uma cicatriz, para crer que era Jesus ali mesmo que estava falando com ele. Ele falou: eu só vou crer se eu tocar. Tem gente que só crê assim, né? Veio para crer, mas a fé é diferente. A fé eu não vejo nada, mas eu creio. Aleluia. Amém? Eu creio que Deus tem todo o poder para realizar na minha vida. Amém? Então, querido, isso aqui é um princípio. É um princípio, é uma lei de Deus. Deus só pode agir na minha vida quando realmente eu entrego. Tem muita gente lutando porque não quer tomar essa atitude de entregar, né, nos caminhos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que significa isso? Entregar o caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é entregar toda a sua vida ao Senhor. Tudo que acontecer na sua vida, amém? Você está entregando ao Senhor. Por onde você andar, né? Tudo que acontecer na sua vida, nos seus caminhos, você já entregou para o Senhor. Sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? E eu vou confiar nesse Deus. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém. Para a glória do nome de Jesus, né? Provérbios 16, capítulo 16, verso 1, se você quiser anotar aí, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios 16, verso 1, se você quiser só anotar, depois você procura em casa. Fala, ao homem, quando está dizendo ao homem, é homem e mulher, também. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua ou da boca. É isso?
resposta da língua. O que significa isso? Significa que nós podemos planear muita coisa no nosso coração, mas a resposta certa vem pela boca de Deus. Amém? É Deus que tem que ditar o que nós devemos fazer. É Deus que tem que falar o que nós temos que fazer. Se aquilo, nós estamos a pensar em fazer é certo ou errado. Se é o momento ou não é. Percebe? Então, a palavra do Senhor está dizendo bem claro: ao homem pertence aos planos do coração. Não tem problema nenhum você planear coisas no teu coração. Não tem. Não é pecado. Mas está dizendo lá que a resposta vem do Senhor. Amém. Pela boca de Deus. Amém? E vou te falar, querido, quando nós temos uma resposta de Deus, é algo maravilhoso. Amém? Quando nós sabemos, como eu falei, olha, eu tenho, o homem pertence ao desejo, Senhor, eu tenho desejo de ir ao Brasil visitar a minha família. Isso é maravilhoso. Aí quando Deus fala assim: meu filho, vai. Aí é melhor ainda, amém? Vai, porque eu estou contigo. Vai, que você vai ser abençoado lá, vai ser um canal de bênção, vai. Eu aprovo essa ida, amém? E assim, querido, nossa vida vai funcionando. Eu me lembro quando não conhecia Jesus, eu planeava muitas coisas, eu desejava muitas coisas no meu coração, como eu desejava. Mas quer saber a verdade? Nada dava certo. Que desgraça, né? Que coisa ruim é quando a gente planeia alguma coisa e não dá certo, não é verdade? Eu planeava e fazia pelas minhas forças e pensava: não, eu vou fazer isso, eu vou ser isso, eu vou conquistar isso, eu vou comprar isso, eu vou. Era um fracasso. Tudo que eu queria fazer era fracassado. A gente acaba se frustrando, né? Mas quando eu conheci Jesus, quando eu descobri que Ele tinha um plano na minha vida, eu falei assim: Senhor, a partir de hoje eu vou entregar todos os desejos do meu coração ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Tudo passou a dar certo. Aleluia. Aleluia. Amém? Tudo passou a dar certo. A minha vida passou a dar certo. Eu já não tinha mais vergonha, porque eu planeava e dava certo. Amém? Passou a dar certo. Por quê? Porque eu aprendi isso aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia em tudo, Ele vai fazer. Mas é Ele que tem que fazer. E muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde: Deus não precisa da nossa ajuda. É verdade. Deus não precisa da tua ajuda nem da minha ajuda. Aleluia. Quem somos nós para darmos conselho a Deus? Deus, seria melhor fazer assim, assim, assim. Deus não precisa da nossa ajuda, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus, a palavra diz que Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, você conhece essa palavra em português? É que Ele tem todo o conhecimento do mundo, seja o conhecimento que for. Onipresente é porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. O onipotente é que Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Aleluia. Aleluia, amém? Então vamos terminar aqui a palavra. Vamos voltar lá para o Salmo 37.
Então, nós aprendemos que temos que nos deleitar, ter prazer no Senhor. Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, Ele vai fazer. Amém? E a palavra continua lá, né? Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. E lá no verso 7 diz assim: descansa no Senhor, espera nele. Amém? Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor é confiar, esperar. Muitas vezes a gente toma decisões, né? Porque a gente não quer descansar. Descansar é esperar uma resposta de Deus. E a gente toma aquela atitude e a gente faz sem saber qual é a resposta de Deus. O que acontece? A gente acaba se dando mal. Percebe? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. No verso 7 do mesmo capítulo 15 diz assim, Jesus disse assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Amém, querido? Então, mais do que nunca, nós precisamos, né, compreender essa palavra para que a nossa vida funcione, para que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Amém? Porque se a minha vida funcionar, o meu vizinho vai ver que eu sou abençoado e ele vai querer conhecer esse Deus. Você vê como é que está o governo? É perdido. Por quê? Porque não conhece Deus. Estão tentando de toda maneira dar a volta nisso, mas por mais que tenha gente inteligente, é difícil ser Deus. Percebe? Por isso que a palavra do Senhor diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque Deus, Ele tem todo o conhecimento. Deus sabe dar a volta em tudo. Mesmo que a gente ache que não sabe, Deus sabe. Amém? Então, mas independente de governo, independente de qualquer circunstância, amém? Deus, Ele não está limitado a governo humano. Deus, Ele não está limitado à crise humana. Deus não está limitado ao dinheiro humano. Deus não está limitado a nada nessa terra, porque Ele é o Deus primeiro dos céus e da terra. Amém? Se você entregar o caminho para o Senhor, Ele vai começar a fazer maravilha na tua vida. Amém? Porque Deus, Ele quer isso mesmo. Ele quer encontrar pessoas que o amam, pessoas que têm prazer nele, né? E derramar as bênçãos que Ele tem, para que muitos vejam que existe um Deus que ama, um Deus que é Pai, um Deus que tem o melhor para a nossa vida. Foi isso que Deus quis fazer, querido, com a nação de Israel. Você já viu algum judeu pobre? Difícil. São abençoados por Deus, são. E um ajuda o outro, né? Por quê? Porque Deus escolheu aquela nação. Deus escolheu aquela terra para que a glória dele fosse manifesta através daquela nação. E todas as nações, esse era o alvo de Deus, que todas as nações da terra conhecessem, né, a Deus através daquele povo, e através do conhecimento de Deus fossem abençoados. Amém? Só que infelizmente Israel falhou. E Deus hoje quer usar a nossa vida. Amém? Amém. Deus quer usar a nossa vida para que outros sejam abençoados. Amém? Eu não vi lá que maravilha, né? Nossa, abriu a sua casa. Daqui a pouco vem Patrícia, começa,
a entender um pouco os caminhos do Senhor, que Deus está sendo abençoado. Vai ser muito mais, amém? E Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e uma vida feliz. Deus tem uma vida feliz para nós, amém? Nós temos que acreditar nisso. Só que às vezes a gente é mais atraído às coisas do mundo, os pensamentos mundanos, do que